Oi gente, tudo bem? Então, chegamos ao terceiro vídeo desse canal. Pra vocês terem uma ideia, hoje a gente vai falar sobre perdão. Sim, perdão. Fiz uma caixinha de perguntas lá e selecionei uma, duas, três, acho que 4 perguntas pra gente falar sobre aqui. Perdoar não significa conviver com a pessoa. Você concorda com a opinião? Como perdoar quem te destruiu por dentro? Perdoei meu pai, mas me afastei, tá certo? Você no coração já perdoou, mas sente que ainda precisa falar para poder se sentir livre, liberto no tete-a-tete com a pessoa. Não só no coração, foi essa a pergunta. Qual foi o perdão mais difícil que tu já liberou? Meu Deus. Profundo, né, gente? Mas então é isso, eu sou a Bruna, tenho 33 anos, sou mãe, sou esposa, líder de jovens, adolescentes, filha de pastores e tô aqui com mais um vídeo nosso pra compartilhar algo de Deus pra vocês. Antes de começar os vídeos eu sempre faço uma oração pra que não seja nada de mim, mas que seja algo do Senhor, amém? Amém de novo. Ai, Senhor, glória a Deus pelos améns. Amém quer dizer assim seja, então assim seja, que seja Deus, que não seja eu. Quero ler uma palavra com vocês, que está lá em Mateus 18. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode se comparar a um senhor que decide por um dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O senhor teve compaixão dele, soltou-o, perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe estava devendo 100 moedas. Lembra? Quantas moedas lá? 60 milhões de moedas. Agora ele estava devendo apenas 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou, aquele que foi perdoado, tá? Por 60 milhões de moedas. Ele mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse toda a dívida. Quando outros servos companheiros deles viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Não preciso falar mais nada, né? Então, assim, eu entendi no decorrer da minha caminhada que eu não sou ninguém pra não perdoar. Ah, Bruna, mas talvez tu não tenha sido ferida como eu fui ferida. O que eu posso falar pra vocês? Vou lá pra aquela pergunta de qual foi o perdão mais difícil que eu já liberei. Todo mundo já sabe que eu fui filha de pastor, criada, né, dentro da igreja e tal. Meu pai e minha mãe sempre, desde que eu me conheço por gente, eles sempre ajudaram pessoas, viveram pra ajudar pessoas. E uma das pessoas que eles tentaram ajudar não foi muito legal comigo, né? Não foi nem um pouco legal comigo. E por muitos e muitos anos eu carreguei aquilo ali. Aquilo ali me machucava, me maltratava, me destruía. E eu achava que aquela pessoa não merecia o meu perdão porque eu era uma pessoa boa. Eu não merecia ter passado por aquela situação. E eu passei a infância, adolescência.
eu acho que quando eu tinha ali uns 16 anos, que eu tive coragem de falar sobre aquilo. E falar foi libertador. Porque naquele momento que eu falei sobre aquilo com quem eu precisava falar, eu comecei a olhar tudo com uma ótica diferente na vida. Eu comecei a entender que o perdão, ele não me pertencia. Estão entendendo? O perdão não nos pertence, nós não somos ninguém para dizer que perdoamos ou não perdoamos. O perdão é algo que a gente precisa fazer pra nós, pra gente ficar liberto, não aquela pessoa. Aquela pessoa tu pode perdoar, quem sabe 300 pessoas têm que perdoar aquela pessoa pelo mesmo motivo que eu. Mas a diferença vai fazer dentro de mim. Eu me senti livre disso, eu me desprender disso. Naquele momento eu me desprendi, eu me soltei, eu me libertei. Então, um dos perdões mais difíceis na minha vida, acho que foi esse, com certeza. Mas foi maravilhoso, senti que ele saiu de mim, que ele fluiu, tá? Então, entendam isso, que o perdão não é um direito, eu tenho direito de perdoar ou não perdoar. Não, tu não tem direito de escolher se vai perdoar ou não perdoar. Porque aqui mesmo a gente vê, né, quem somos nós? Pecadores. E se Jesus olhasse com a mesma ótica que nós, ou tu nunca fez nada grave, tu nunca fez nada de errado, será mesmo? Para e pensa naquele aquele pecado mais nojento que tu já cometeu, e tu diz assim, e se Jesus me olhasse como eu olho pra pessoa que eu preciso perdoar? Se ele te olhar com esse mesmo olhar, e se ele disser assim, não, Bruna, assim como tu não perdoa os teus irmãos, eu também não vou te perdoar. Nossa, eu não quero viver uma vida sem perdão, sem a graça de Jesus. Então, eu digo que a gente perdoa não porque é obediente, talvez, mas é porque é inteligente. Acho que já rolou um vídeo assim, né? A pessoa perdoa porque é inteligente. Então, sejamos inteligentes, tá bom? O tempo já tá assim, ó. Lá, meu vídeo é muito comprido, gente, mas é isso. Outra pergunta que veio na caixinha. Perdoar não significa conviver com a pessoa, você concorda? Então, assim, depende da situação, tá? Já vai pegar aqui na pergunta do... Perdoei meu pai e me afastei, tá certo? Então, existem pessoas e pessoas, tá? Um colega na faculdade fez algo pra mim que eu não gostei, não concordei. Perdoei, mas não quero conviver. Beleza, tá? Mas meu pai, perdoei e me afastei. Daí eu te pergunto, quem seria o elo mais perto de Deus para com teu pai? Não seria tu? Estão entendendo? Às vezes a gente pode se dar o luxo, talvez, de se afastar, mas será que a tua vida perto daquela pessoa não faria uma grande diferença a nível de salvação pra ela? Então, assim, todos os casos devem ser analisados de forma única. Eu me afastei do meu pai, mas eu já perdoei. Será que tudo que ele não precisa é de um perdão, de uma ação no perdão, de dizer assim, pai, eu te amo, pai, Jesus tem um plano na tua vida? Entenderam? Acho que é sobre isso. Então, na parte ali do perdoar, significa conviver? Não significa, mas significa. É uma escolha tua, entendeu? Com certeza seu galardão vai ser muito maior se tu conseguir perdoar e conviver com aquela pessoa, na minha opinião, tá? Como perdoar, perdoar. Como perdoar quem te destruiu por dentro, então? Doloroso, mas libertador. Entenda sempre que perdoar o outro é uma libertação pra ti. Nunca é sobre eles, é sobre nós. Então, lembra dos teus pecados e lembra que a gente não é ninguém pra segurar e reter perdão, tá bom? E aqui a última que eu selecionei, você no coração já perdoou, mas sente ainda que precisa falar pra pessoa, pra se sentir livre. Fale. Na volta de um dos nossos encontros com Deus, acho que foi o último, a gente voltou muito naquela noção do perdão, né? Eu ministrei perdão sobre algumas pessoas e aquilo veio muito forte no meu coração, que eu precisava verbalizar o perdão em algumas pessoas. Gente, aquilo ali foi atordoante pra mim. Eu precisei verbalizar sobre o perdão de pessoas que eu machuquei e de pessoas que me machucaram. Foi muito difícil. Eu acho que eu levei ali uns 3 dias chorando e orando na presença de Deus, dizendo, ai Deus, eu não quero isso. Mas eu fiz. E eu tô muito livre. E hoje eu posso falar de perdão. Hoje eu posso te dizer que perdoar é libertador. Então, é algo tão incrível.
E eu vou dizer uma coisa, e eu não tive que pedir perdão pra quem me magoou só, eu tive que pedir perdão pra quem eu magoei. Vocês tem uma ideia? Não tem noção de que um dia eu feri alguém de uma forma tão dura, tão dolorosa, e eu chamar aquela pessoa e dizer assim, eu quero te pedir perdão. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que não existe perdão fácil ou difícil, existe uma decisão dentro de nós de entender que o perdão não é nosso. A gente não pode reter o perdão, a gente tem que liberar o perdão, tá bom? Gente, já estou falando há muito tempo aqui, eu sei que é um assunto muito bom, vou continuar ele lá no Instagram se vocês quiserem. E já me sigam no Instagram, é @brunarosaj. E se tu chegou até o final desse vídeo, também deixa teu like, se inscreve nesse canal, ativa sininho, né? Compartilha esses vídeos com outras pessoas que tu acha que vai fazer a diferença na vida delas. Já é o terceiro vídeo, então compartilha os 3 vídeos e me marca que eu vou repostar. Vocês são muito importantes, eu tô muito feliz com cada visualização, cada like, cada inscrito. Chegamos aos 100 inscritos, e eu tô muito feliz por isso, porque é sobre multiplicar o amor de Deus, é sobre falar do amor de Jesus e dizer que pra tudo existe uma solução quando a gente encontra Jesus, tá bom? Então é esse o vídeo de hoje, fiquem com Deus, até o próximo!